meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós falaremos sobre o efeito estufa. Falei tanto sobre o efeito estufa, não é isso? Quando falamos lá sobre a camada de ozônio. Na aula de hoje vocês vão entender o que é o efeito estufa, se ele é um vilão ou se ele é um mocinho, qual que é a importância, tá bom? Do efeito estufa para a vida na Terra. Então, pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula e fica até o final que vai ter um videozinho bem legal sobre o efeito estufa, tá bom? Então, vamos lá. A habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje é descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutindo as ações humanas responsáveis pelo aumento artificial, queima dos combustíveis fósseis, desmatamentos, queimadas, etc., e apontando propostas para a reversão ou controle desse quadro. Bom, gente, antes de falarmos propriamente de efeito estufa, eu trouxe uma situação para vocês pensarem junto comigo, tá bom? Pense nesse carro aqui, tá bom? Esse carrinho aqui, estacionado com os vidros fechados em pleno BR-Obró. O que vai acontecer com ele? Certeza que vocês falaram, professora, a temperatura do carro vai aumentar, né? A temperatura interna do carro vai aumentar, porque o carro vai estar recebendo continuamente radiação solar. Então, acertaram, tá bom? A radiação solar vai fazer com que a temperatura do carro aumente. Em seguida, o que vai acontecer? Bom, a energia que é proveniente do Sol, como eu falei para vocês, a radiação solar, ela vai conseguir atravessar os vidros do carro, tá bom? E aí vai começar a aquecer o interior do veículo, tá bom? O veículo vai ficar mais quente. E como que o veículo vai ficar mais quente, ele também vai começar a emitir calor, tá bom? Porque quando eu tenho uma superfície que ela é quente, ela começa a emitir um calor. É só você pensar, quando você coloca um chá quente, um café quente, uma xícara, e aí você pega na xícara, você percebe que o calor que estava no líquido lá do café ou do chá passou para a xícara e aquele calor passou para sua mão, se você pegar. Então, se uma superfície é aquecida, o calor tende a se propagar, tá bom? Beleza. Só que o vidro do carro, esse vidro aqui, tá? O carro tá fechado, obviamente. Então, o vidro do carro vai impedir que os raios, que o calor passe, tá bom? De volta aqui para o meio externo. E o que vai acontecer? A quantidade de calor que vai entrar vai ser diferente da quantidade de calor que sai. A quantidade de calor que entra é maior do que a quantidade de calor que sai. Então, em consequência disso, o interior do carro vai ficar aquecido. E por mais que a pessoa abra os vidros do carro, aquele interior ainda vai ficar aquecido por um tempo, tá bom? É isso que acontece. Esse mesmo fenômeno, essa mesma ideia, acontece nas estufas de planta, tá bom? Então, sabe aquelas estufas de planta? Geralmente aqui não é muito comum, né? Mas em regiões em que as pessoas cultivam plantas, que são plantas que são mais especiais, que requerem um controle de temperatura, as pessoas colocam essas plantas em estufas, tá bom? Geralmente, essas estufas, as paredes e o teto são feitos de vidro, tá? De vidro ou um plástico, que é bastante resistente. E acontece a mesma coisa, tá? Então, ó, o calor que vem do sol, tá? A radiação vem do sol, começa a atravessar o vidro da estufa, beleza? E aí, olha só, percebam que a quantidade de calor que sai é pouca comparada com a quantidade de calor que entra. Então, isso faz com que a estufa fique aquecida e, de certa forma, regula a temperatura para aquelas plantas que necessitam da regulação de temperatura, certinho? Perfeito, pessoal. Tá, professora, você falou de carro, você falou de estufa, você falou de planta, mas o que isso tem a ver com o efeito estufa do planeta Terra? Tem tudo a ver, tá, pessoal? Porque é exatamente essa ideia que acontece no efeito estufa, só que está acontecendo numa grande esfera chamada Terra, tá bom?
Então, como que acontece o efeito estufa, pessoal? Prestem bastante atenção, olhem só para essa figurinha. O Sol, a nossa estrela mestre, né, começa a emitir radiações solares, né? Está emitindo radiações solares continuamente, beleza? E aí a radiação solar, olha só, atravessa a atmosfera, tá? Começa a atravessar a atmosfera. E aí não é só uma não, são várias radiações solares, tá? Muita radiação solar atravessando aqui a atmosfera, beleza? Parte dessa radiação, ela volta. Lembram da camada de ozônio? Pois é, a camada de ozônio aqui agindo. Parte dessa radiação não consegue atravessar a atmosfera do planeta Terra. Ela é refletida, ó, ela bate aqui e volta, tá bom? Só que outra parte fica retida, não consegue atravessar a atmosfera novamente, tá bom? Fica retida. Isso aqui propaga o calor, tá? Então, mantém o nosso planeta quentinho, como uma estufa, tá certo? Beleza. Então, é dessa forma que acontece o efeito estufa, tá bom? Parte da radiação solar entra, né? A radiação solar está continuamente entrando na atmosfera, parte dela não entra por causa da camada de ozônio, o que é benéfico. Porém, a que entra e que fica, ela é refletida e mantém o nosso planeta aquecido. E por que isso é importante, professora? Bom, pessoal, o efeito estufa, ele é um fenômeno que acontece naturalmente, tá? Ele está acontecendo agora, enquanto vocês estão assistindo essa aula. Então, ele é um fenômeno natural, tá? Que é essencial para a existência de vida na Terra. Se não tivesse o efeito estufa, não existiria vida na Terra. Hoje, professora, como assim? Se o efeito estufa não existisse, pessoal, a temperatura média da Terra seria cerca de menos 18 graus Celsius, tá? Isso porque o planeta não conseguiria se manter aquecido. Então, imaginem que durante o dia a temperatura do planeta seria bem quente, tá? Então, a parte iluminada da Terra pelo Sol seria muito quente, com temperaturas extremas, só que à noite seria temperaturas congelantes. Então, isso não é um equilíbrio para a manutenção de vida, porque um dos mecanismos básicos para que a vida exista no nosso planeta é a manutenção de temperatura, a regulação de temperatura, tá bom? Então, sem ele, a temperatura na Terra seria muito fria, perfeito? Sem o efeito estufa. Então, por isso que ele é tão importante. Então, a partir disso, eu posso dizer para vocês que o efeito estufa, ele é muito importante porque ele é responsável por manter as médias de temperaturas globais, tá bom? Perfeitinho. Então, vamos entender de novo como que acontece o efeito estufa, tá bom? Então, como eu falei para vocês, olhem, prestem bastante atenção nesse esqueminha aqui que eu coloquei para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma caneta, perfeito. O Sol está continuamente emitindo aqui, ó, radiação solar, luz solar, né? Parte dessa luz, ela volta para o espaço. Ela não consegue atravessar a atmosfera por conta da camada de ozônio ou ela é refletida naturalmente para o espaço. Então, parte dessa radiação vem e volta para o espaço. Só que tem outra parte da radiação, ó, que ela não volta, ela fica aqui, tá bom? Então, ó, por conta de uma nuvem de gases, que nós vamos já ver quais são esses gases, o calor ele tende a ficar aprisionado. Então, é por isso que a gente não sente uma mudança brusca de temperatura quando fica à noite, por exemplo. Como que acontece? Tá aqui durante o dia, né? O Sol tá emitindo radiação continuamente durante o dia. Aqui em Teresina, então, hein? É sol direto durante o dia. E à noite, nós não conseguimos ver uma variação brusca de temperatura. A temperatura não fica tão fria do nada. Isso por causa que esse calor que o Sol foi emitindo durante o dia ficou aprisionado na atmosfera, tá? E aí vai regulando a temperatura continuamente, tá bom? Então, é mais ou menos dessa forma, tá, pessoal, que acontece. Perfeito. Isso tudo faz com que se mantenha o equilíbrio da temperatura e, consequentemente, o equilíbrio energético e evitam-se grandes amplitudes térmicas. Foi o que eu falei para vocês, tá? Essas amplitudes térmicas estão relacionadas
ao aumento de temperatura, tá, pessoal? Aumento brusco de temperatura. Está de dia aqui, uma temperatura muito extrema, e do nada fica à noite, a temperatura fica muito, muito, muito fria, tá bom? Então, isso evita isso, o efeito estufa evita isso. Por exemplo, em Mercúrio acontece isso, tá? Mercúrio, ele é o primeiro planeta do Sistema Solar próximo ao Sol, né? Mercúrio é um planeta que é muito, muito quente durante o dia, tá? Só que à noite, Mercúrio é muito, muito frio. É exatamente isso que aconteceria com a Terra se não tivéssemos a atmosfera, se não tivéssemos o efeito estufa, tá bom? Durante o dia seria muito quente e durante a noite seria muito frio. Beleza? Perfeitinho. Então vamos continuar. Tá, então eu falei pra vocês, vou voltar no slide anterior, que os responsáveis por manter o efeito estufa são gases, né? Eles são chamados, olha só, de gases do efeito estufa. Então, nós vamos conhecer quais são esses gases. Então, pessoal, nós temos alguns gases, existem vários, tá? Mas eu trouxe aqui os principais para vocês aprenderem, tá bom? O dióxido de carbono, ele é o principal gás do efeito estufa, tá? Então, o dióxido de carbono, ele tá aí como principal gás. Também nós temos uma porcentagem de CFCs, temos uma porcentagem de metano, tá bom? CH4, e temos uma porcentagem aí de óxido nitroso, tá bom? E também temos enxofre, tá? São esses gases que são os principais. O primeiro de todos, dióxido de carbono, CO2, tá bom? O segundo, metano, o terceiro, óxido nitroso e enxofre, beleza? Não esqueçam, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e enxofre, tá bom? Então, esses são os gases que aprisionam, ó, o calor na atmosfera. Porém, nós temos um problema relacionado ao efeito estufa. Infelizmente, como sempre, o homem interferindo na natureza, interferindo na terra, né? Então, mais uma vez, nós temos ações antrópicas que interferem em fenômenos naturais que são importantes para a manutenção da vida na Terra. O homem querendo fazer com que a gente seja extinto. Só isso que está acontecendo, né? Então, nas últimas décadas, houve um aumento considerável na emissão desses gases, esses aqui que eu mostrei para vocês, tá? Do efeito estufa. Então, vocês percebam aqui, ó, que tem uma porcentagem deles que é necessário para o efeito estufa. Então, tudo na vida, pessoal, é um equilíbrio, tá? Se tá de menos, é prejudicial. Se tá de mais, é mais prejudicial ainda, tá bom? Então, para que o efeito estufa aconteça, esses gases precisam estar na porcentagem adequada na atmosfera. Eles não precisam estar demais, tá? Presentes demais. E o que está acontecendo nas últimas décadas é que eles estão em uma grande quantidade na atmosfera. Isso porque atitudes antrópicas, como por exemplo o desmatamento, o homem vai lá, tem uma floresta lindíssima que a árvore demora centenas de anos para ficar bem grande, o homem vai lá, ó, com a motosserra e corta a árvore. E não é só uma árvore, tá? São hectares de ambientes com árvores, tá? Então, desmatamento, queimadas, tá? Queimadas emite dióxido de carbono, tá bom? Então, é um gás que está responsável pelo efeito estufa. Além disso, a emissão de CFCs, conversamos sobre CFCs na aula passada, que os CFCs são clorofluorocarbonetos, né? Então, também CFCs são outros gases que estão relacionados com o efeito estufa. Além disso, um dos principais fenômenos que são responsáveis pela intensificação do efeito estufa aqui no planeta Terra é a queima de combustíveis derivados do petróleo, gasolina, tá bom? Diesel, carvão natural e diversos outros componentes que são derivados do petróleo, que são provenientes aí, por exemplo, da queima dos combustíveis em carros, em automóveis, caminhões, ônibus, enfim, tá bom? Além disso, nas indústrias também, tá? Então, uma grande quantidade de indústria vai emitir uma grande quantidade de gases que intensificam ainda mais esse efeito estufa, tá bom, pessoal? E o que está acontecendo, pessoal?
esses gases, eles estão em alta concentração. Então, uma coisa que era para aprisionar um calor e ser benéfico, está prejudicando ainda mais, porque está ficando mais quente ainda, tá bom? E aí, o efeito estufa está ocasionando um fenômeno que é o aquecimento global, que eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez na vida de vocês esse nome, né? O aquecimento global, pessoal, é uma preocupação mundial, porque todos os anos, a cada ano que passa, é uma preocupação ainda maior, porque as temperaturas do planeta Terra estão ficando cada vez mais elevadas, tá? Então, a temperatura, cada ano que passa, está ficando mais quente, mais fenômenos relacionados com o aquecimento global, como furacões, enchentes, estão acontecendo, tá bom? Então, é algo que a gente está visualizando aqui na prática e ainda assim tem pessoas que não mudam suas atitudes. Então, é algo para a gente repensar, tá bom? Então, voltando aqui ao aquecimento global, pessoal. Como eu falei para vocês, o aquecimento global está diretamente relacionado ao efeito estufa, tá? E nada mais é que esse aumento dessa concentração desses gases que causam o efeito estufa. Então, eu tenho um aumento ainda maior, tá? De radiação solar. E aí, essa radiação solar, ó, ela passa e ela fica aprisionada em uma maior quantidade. Então, é muito calor que está acontecendo, tá bom? Então, quanto mais gases do efeito estufa são emitidos na atmosfera, mais calor ele vai ficar preso e vai ter dificuldade para voltar lá para o espaço, tá bom? Então, isso provoca um aumento anormal das temperaturas. E aí, tem aquele fenômeno lá do buraco da camada de ozônio, né? Que o homem foi lá, produziu um produto que abriu um buraco lá na camada de ozônio, né? Isso. E aí, então, mais radiação solar ainda está entrando no nosso planeta e essa radiação está ficando ainda mais aprisionada aqui e está intensificando ainda mais o aquecimento global, tá bom? Então, há uma problemática muito grande acerca do aquecimento global e como eu falei para vocês, tá? Nós conseguimos ver o aquecimento global na prática, tá? A todo instante nós vemos notícias como, por exemplo, o derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar, tá? Cada ano que passa o mar tá aumentando o nível. Isso porque lá nos polos, tá? As geleiras, aquelas geleiras enormes, como estou mostrando aqui na figura para vocês. Essas geleiras aqui, tá? Elas têm uma temperatura para serem gelo, né? Se essa temperatura aumenta, o que acontece? Elas começam a derreter e o nível do mar começa a aumentar. E por que isso é prejudicial, professora? Porque começa a haver enchentes, pessoal, tá bom? Além disso, fenômenos como, por exemplo, tsunamis são mais fáceis de ocorrer, tá? Então, cidades que, por exemplo, são litorâneas, daqui a um tempo não vão existir mais por conta do aquecimento global. Então, olha só essa problemática que existe em torno desse problemão que foi o homem que causou, né? Além disso, nós temos um problema que é óbvio que são a extinção das espécies, tá? E danos a ecossistemas. Então, se eu estou interferindo no meio ambiente, é óbvio que espécies vão morrer, é óbvio que ecossistemas não vão mais existir, tá certo? Como está mostrando aqui nessa imagem, olha só que tristeza, esse urso polar aqui, ó, tá vendo? Ele vive no ambiente das geleiras polares, só que essas geleiras ficaram derretidas. Tadinho do bichinho, tentando sobreviver aqui nesse imenso mar de água gelada, né? Muito triste. Além disso, como eu falei para vocês, perdas de terras em decorrência do aumento do nível do mar, né? Cidades que são litorâneas começam a desaparecer por conta do aumento do nível do mar, escassez de água potável, tá? Então, é outra problemática. Então, há uma desregulação de temperatura, onde a temperatura em alguns ambientes aumenta muito, que seca os rios, em outros locais fica tão frio, que fica insuportável de se viver, tá bom? Problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. Então, essas são consequências, assim, que estamos vendo ao longo dos anos, né, pessoal? Então, o efeito estufa, como eu falei para vocês, ele pode ser o bonzinho, o mocinho da história. E quando ele é bom, o que ele faz? Ele regula a temperatura do planeta Terra, mantém a temperatura do planeta Terra estável, tá? Para manutenção da vida. E quando ele é mau, tá? Foi porque o homem ocasionou isso, tá certo?
ele acaba prejudicando, aumentando a temperatura do planeta, fazendo com que haja o aquecimento global, tá bom? Agora, eu vou passar um videozinho bem legal para vocês, muito interessante, do Toda a Matéria, no YouTube, do canal deles do YouTube, falando sobre as consequências do efeito estufa, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Então, vídeo na tela. Você já ouviu falar de aquecimento global? É isso mesmo, o assunto que dá origem a muitos enredos de filmes. E tem também muitos documentários falando sobre ele. O aquecimento global é como um monstro. Se o quisermos enfrentar, temos que atacar as suas fraquezas. E para isso, precisamos conhecê-lo muito bem. No vídeo de hoje, vamos mostrar as causas do aquecimento global e como combatê-lo. Quando falamos em aquecimento global, é fácil deduzir que queremos dizer que a temperatura do planeta está a aquecer e é mais alta do que o normal. Você pode pensar, então qual é o mal disso? Mais calor, mais praia, mais churrascos. Mas isso não é exatamente assim. O que acontece é que a Terra, assim como o ser humano, possui uma temperatura média de 15 graus Celsius, que deve ser mantida fixa para que consigamos viver. Assim como nós usamos roupas ou cobertores para mantermos nossa temperatura, o planeta Terra apresenta um mecanismo específico, chamado efeito estufa. É graças ao efeito estufa que a vida na Terra é possível. Sem ele, o planeta seria um verdadeiro picolé. E como funciona isso do efeito estufa? Acontece assim: quando os raios solares chegam até o planeta, eles aquecem a Terra. E enquanto uma parte é liberada, outra parte fica retida pela ação dos gases de efeito estufa, deixando-o aquecido por mais tempo. Mas, no aquecimento global, ocorre o aumento da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso faz com que os raios solares, que antes iam embora, agora fiquem presos e aqueçam o planeta demais. Se antes podíamos associar o efeito estufa a um lençol cobrindo o planeta, no aquecimento global é como se tivéssemos um cobertor por cima do planeta Terra. Então quer dizer que a origem do aquecimento global são os gases de efeito estufa? É isso mesmo. E esses gases estão por todo lado. Nos fertilizantes mais usados na agricultura, nos aerossóis, nas geladeiras, nos extintores de incêndio e até mesmo as vacas emitem gases do estômago pela boca. Mas o principal desses gases é liberado quando há queima de carvão e de petróleo em excesso. O aumento do consumo de carvão aconteceu durante o século XVIII, com a criação da máquina a vapor. Era o início da Revolução Industrial, em que abandonamos a vida rural e a produção artesanal para morar nas grandes cidades e trabalhar em indústrias cada vez maiores. Mais tarde chegou o petróleo, outra fonte de energia rica em carbono, que foi ganhando popularidade, especialmente a partir do momento em que cada família podia ter um carro na porta da sua casa. Você já imaginou como seria a sua vida sem carro ou ônibus? Pois é, seria difícil. Ficamos tão dependentes que é difícil imaginar a nossa sociedade sem eles. Depois da Revolução Industrial, o crescimento econômico dos países industrializados também aumentou a qualidade de vida da população, o que resultou numa explosão demográfica sem precedentes. A necessidade de alimentar cada vez mais pessoas no mundo fez com que tivéssemos que encontrar modos de produzir alimentos em larga escala. Para conseguir esse objetivo, começamos a usar mais intensamente máquinas, tratores e grandes quantidades de fertilizantes, que aumentaram a produção, mas também a quantidade de óxido nitroso na atmosfera. Foi também necessário produzir mais carne. Mais carne é sinônimo de mais gado, que, por sua vez, é sinônimo de mais poluição. É que estudos comprovaram que grandes fazendas de criação de gado chegam a poluir mais do que indústrias de petróleo. Isso porque, quando as vacas arrotam, elas produzem muito gás metano. Difícil acreditar como umas vaquinhas inofensivas podem fazer assim tanto mal, não é? Como as emissões de gases de efeito estufa não param de subir, o aquecimento global vai crescendo e ganhando força. A sua principal façanha é aquecer a Terra, com uma técnica que ele vem aprimorando ao longo dos anos e que promete deixar o nosso planeta 0,5 graus Celsius mais quente até 2030. Pode parecer pouco, mas isso pode mudar completamente a dinâmica da vida como conhecemos. Com um planeta mais quente,
podemos imaginar algumas mudanças no clima. Inclusive, já podemos perceber que as coisas estão mudando. As calotas polares, por exemplo, estão derretendo em ritmo acelerado, e o aumento do nível do mar pode causar a submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas e prejudicando a sobrevivência de animais, como o pinguim, a baleia-orca e a baleia franca. Também já é possível perceber um aumento de fenômenos, como chuvas fortes em algumas regiões e longos períodos de seca em outros, além de verões e invernos muito mais rigorosos. Outra consequência do aquecimento global é a destruição de paisagens e de áreas férteis, o que pode afetar até mesmo a produção de alimentos para os animais e para o ser humano, em qualquer parte do mundo. Para combater o aquecimento global, diferentes países têm refletido sobre a emissão de gases de efeito estufa. E já foram firmados vários acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que tem o objetivo de reduzir as emissões de gases poluentes. Os principais objetivos do Acordo de Paris, criado em 2015 e aprovado pelos 195 países participantes, são: promover o desenvolvimento sustentável, auxiliar os países em desenvolvimento a cumprir suas metas de redução de emissão de gases poluentes através de investimentos dos países desenvolvidos e, por fim, o mais importante, zerar o aumento da quantidade de gases emitidos até 2050. Tudo isso foi pensado para fazer com que a temperatura média da Terra aumente 1,5 graus Celsius em vez de 2 graus Celsius, como está previsto se nada for feito. Quanto mais o monstro crescer e ganhar força, mais temos que nos unir para contra-atacar. Mas nem tudo são más notícias. As energias renováveis estão mais acessíveis. Os investimentos em energia eólica e solar são crescentes. E muitas coisas que antes eram feitas de plástico começam a ser substituídas por outros materiais, como bambu, papelão, silicone. No entanto, o combate final exige muito mais. Além dos acordos internacionais, cada um de nós tem que fazer a sua parte. E para nós, o plano é diminuir o consumo de plásticos, evitar desperdiçar recursos como água e energia, utilizar menos o carro, dando preferência ao transporte público. Será que estamos no caminho certo para derrotar o monstro do aquecimento global? Só saberemos com o passar do tempo. Perfeito, pessoal! E aí, vocês assistiram o vídeo? Acharam legal? Espero que sim! Então, pessoal, eu termino a aula falando que, visto do espaço, a nossa Terra é apenas um ponto azul, frágil e vulnerável. Cuidar dela é cuidar da nossa existência. Então, pessoal, como eu falo para vocês em todas as aulas, a Terra não precisa da gente, nós precisamos dela. Então, cuide do nosso planeta. Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Forte abraço, um beijo e até a próxima.